A história se passa em um mundo que foi abalado por um grande evento que acabou com toda a paz. Não foi uma mudança comum na Terra, como a erupção de um vulcão ou algo parecido. Na verdade, monstros surgiram do nada. Uma existência que era praticamente extinta. A aparição de algo fez com que essa existência desses seres se tornasse possível. A Torre. A Torre é um local desconhecido que pode conceder força e poderes para lutar contra os monstros. Por causa disso, algumas pessoas começaram a chamá-la de Torre Demoníaca e outras de Torre Divina. Eles usam esses nomes porque aqueles que sobem na torre encontram tudo o que desejam: força, riqueza, poder e fama. Os seres dentro da torre concedem tudo isso àqueles que a desafiam. A torre tem um número impressionante de 999 andares, e os seres responsáveis por ela são conhecidos como seres supremos, que podem ser deuses ou demônios. Mesmo que o governo tenha tentado bloquear a entrada das pessoas, ninguém conseguiu realmente impedir aqueles que estavam determinados a desafiar a torre. Todos os deuses e demônios imediatamente puniram aqueles que tentaram impedir as pessoas. 5 anos se passaram desde que os olhos de bilhões de pessoas estavam focados naquele lugar. 9 pessoas alcançaram o topo entre bilhões de outros desafiantes, chegando ao andar 600. Elas obtiveram magia e poder divino na torre. E foi com esses poderes que conseguiram continuar subindo sem parar. Entre elas estava o nosso protagonista conhecido como Estrela Negra. Ele não era um mestre de armas ou um homem super forte, mas era o desafiante mais forte entre os membros desse grupo. Ele era o ser que trazia a morte, o guardião da morte, considerado o melhor necromante do mundo. De acordo com a história, Estrela Negra, cujo nome verdadeiro é Ryoki, mergulhou no lado mais sombrio do poder, traindo todo o seu grupo e os atacados. Uma batalha ocorreu, porém, no final, Estrela Negra não conseguiu derrotá-los todos sozinho. Devido a isso, Ryoki foi tratado como um traidor que abandonou a humanidade devido à ganância por poder. No entanto, essa é apenas uma versão da história contada pelo grupo, no qual a traição nunca ocorreu. Na verdade, os únicos traidores foram os outros membros do seu grupo. Mas essa parte da história nunca foi revelada. E assim passaram 10 anos desde então. E é quando Ryoka acordou novamente. Isso aconteceu devido à sua habilidade secreta chamada Sucessão de Alma. Quando ele está prestes a morrer, sua magia seria transferida para um corpo semelhante ao seu. Logo em seguida, ele percebe que encontrou um corpo fisicamente compatível e também percebe que ainda é coreano. Mas sua raiva em relação ao seu grupo, chamado Nine Star, era imensa. Ryoki conseguiu limpar o Oda 600 praticamente sozinho, sem acreditar que eles estavam apenas se preparando para atraí-lo no final. Devido à presença de um paladino e um assassino em seu grupo, ele caiu em uma armadilha divina na qual não conseguia invocar suas criaturas. Mesmo que Ryoki tenha tentado ajudá-los, isso foi o que fizeram com ele. O paladino, chamado Kain, diz para Ryoki não ficar chateado por eles, afirmando que não o odeia nem nada do tipo. Eles fizeram isso porque Ryoki era um alvo fácil. E para piorar, aquele que ele acreditava ser seu único amigo, outro membro do grupo, não participou do ataque do Andar 600. Após isso, Ryoki percebe que perdeu e não há mais nada que possa fazer. E assim, ele aceita sua morte dessa vez. Mas antes, ativa sua magia secreta, que o fará retornar mais forte. Ele planeja fazer todos os traidores pagarem por tudo isso. Ryoki diz para eles esperarem por ele, pois fará com que todos os membros do grupo se tornem parte do seu exército. Ele pretende tomar a alma de cada um deles e mastigá-los até que não reste nada para que possam reencarnar. Pouco tempo depois, ele ouve seu chamado tocar, e ao pegá-lo, tem uma enorme surpresa. Descobre que se passaram 10 anos desde sua morte. Ele percebe que sua habilidade levou muito tempo para encontrar um novo corpo. Em seguida, ele se pergunta se ainda pode usar suas habilidades nesse novo corpo. Ao matar uma mosca, ele tenta usar sua habilidade de necromante, mas não funciona. Ele percebe que isso não é possível, pois seu novo corpo não possui um pingo de mana. E é nesse momento que ele percebe que terá que recomeçar sua jornada na torre desde o início. Em seguida, ele verifica se os traidores avançaram mais na torre e se tornaram seres supremos nesses 10 anos. E ele descobre que seu amigo subiu mais 200 andares nesse tempo, chegando a 800. Mesmo assim, Ryoki enxerga isso como uma boa oportunidade para ele, onde ele entraria na torre enquanto ela estivesse no topo e levaria para o inferno de lá de cima. Ryoki percebe que treinar fora da torre seria inútil, decidindo sair agora dessa casa. O corpo é novo, mas a mente ainda é dele. Com todo o conhecimento adquirido ao longo do tempo, ele poderá ficar mais forte na velocidade máxima possível, e assim se vingar de todos eles. Pouco tempo depois, Ryoki chega à entrada da torre junto com várias outras pessoas em busca de fama, poder e dinheiro. É um lugar onde pessoas de todos os títulos e com histórias diferentes se reúnem.
Hyoki está determinado a recomeçar tudo novamente, mas desta vez ele vai espalhar seu nome por todo esse lugar, pois esse é o começo da sua vingança. Outra Natoi, o primeiro estágio seria o tutorial, e fazia 15 anos desde a última vez que ele pisou nesse andar. Mesmo sendo chamado de tutorial, Hyoki sabe que não há lugar nesta torre que possa ser considerado fácil o suficiente para ser chamado assim. Neste tutorial, ele teria que percorrer um caminho cheio de armadilhas que requer alguns dias de corrida para chegar ao final. Todos dizem que dos 10 primeiros andares, este lugar é o mais ridículo. Diante dele, aparece um painel com o objetivo de passar por todas as armadilhas e alcançar o destino. Todo dano sofrido seria recuperado quando ele chegasse ao destino ou quando retornar ao seu ponto inicial. Neste momento, Hyoki observa os status desse novo corpo, e logo percebe que são horríveis, pois são extremamente baixos. A única semelhança com seu corpo anterior é que ele é do tipo de mana e possui o traço de gula. Ele percebe que os traços e talento físico variam de alma para alma. Ele está decidido que vai aproveitar tudo o que puder durante o tutorial. Logo após sair, uma armadilha de flecha mágica ativada. Com seu conhecimento, ele sabe que só é possível ver a flecha quando ela é disparada. Com isso, ele consegue desviar facilmente, mas em seguida várias outras flechas são ativadas. Mesmo sendo apenas um tutorial, era um exagero. Devido a isso, ele acaba sendo atingido, mas sabe que precisa continuar apesar da dor, pois se voltar ao ponto de partida, seu corpo será completamente curado. Com dificuldade, ele consegue retornar ao ponto de partida. Primeiro, decide ver por quanto tempo consegue suportar. No entanto, ele não pode simplesmente correr sem pensar. Dois traços o tornaram o desafio mais forte da Terra. Um deles é a Gula, que lhe permite devorar o não vivo e transformá-lo em experiência. E como o sangue que ele derramou não está vivo, ele pode absorvê-lo e o transformar em experiência. E assim consegue aumentar um pouco seus atributos. Hyoki sabia que levaria uma semana para concluir o tutorial e se tornar mais forte. Portanto, ele teria que suportar todas as flechadas e continuar avançando, aumentando seus atributos apenas através da Gula, até alcançar o máximo de tolerância de XP. Um mês depois, ele finalmente chega ao final do tutorial, mas devido às idas e vindas, levou mais tempo do que previsto. Em seguida, o painel aparece informando que vários deuses e demônios estavam interessados em seus métodos. Hyoki sabe que os deuses e demônios observam desafiantes e procuram alguém parecido com eles. Eles são apenas sádicos nojentos e nenhum deles revela seu nome verdadeiro ou sua identidade divina para qualquer um. Hyoki acredita que eles provavelmente estão elaborando planos para fazer dele um de seus discípulos. Logo em seguida, ele recebe uma mensagem de um ser chamado Pico de Todo Mal, que o cumprimenta e pergunta como ele tem passado. Esse demônio, na sua vida passada, foi o que mais grudou nele e feito cola para fazer Hyoki seu discípulo. E também foi o ser que lhe concedeu a transmissão de alma. E Hyoki expressa sua gratidão a ele por isso. Após ser reconhecido por esse demônio, vários outros deuses e demônios começam a mostrar interesse nele. Hyoki pede a todos que se calem e declara que se tornará discípulo daquele que observar em segredo sem falar nada. Ele os instrui apenas para observarem. Em seguida, ele decide dar uma olhada nas recompensas do tutorial. Após atingir o máximo de tolerância de XP, ele ganha resistência à dor e várias outras coisas. Seus atributos base também aumentam significativamente. Embora seja difícil obter mana nesse estágio, devido ao fato de ele ser o tipo mana, Hyoki consegue aumentar sua mana. Algo que geralmente não acontece com as outras pessoas. Devido ao seu progresso, um novo traço é desbloqueado. E Hyoki fica surpreso ao descobrir isso, pois já possui a Gula. Ele se lembra que havia outro traço abaixo da Gula com ponto de interrogação. Ele percebe que isso deve ser o antigo dono do corpo, que possuía outro traço. E ele descobre que esse novo traço se chama Polivalente. Mas Hyoki não sabe exatamente do que se trata. Ao analisar, ele descobre que é um talento que o torna habilidoso em tudo, independentemente da técnica utilizada. Durante o treinamento, o ajuste de proficiência é aplicado, e durante o combate, há um ajuste adicional proporcional à sua proficiência. Hyoki descobre que esse traço é incrível. O nome que ele não conseguiu obter apesar de ter feito preparativos por um novo tempo, o melhor em todo, Clown Master. Ele não conseguiu isso na sua vida passada. Mas agora, com esse novo traço, ele tem a chance de conquistá-lo. Em seguida, Pico de Todo Mal, chamado Val, manifesta curiosidade em relação à janela de atributos de Hyoki. Mas Hyoki simplesmente o ignora e afirma que seguirá para o próximo andar, dizendo a Val que se sinta livre para segui-lo se quiser. Com isso, Val decide acompanhar Hyoki. Ele sabia que a próxima sala era a de esconde e treinamento, onde ele poderia selecionar uma arma e uma classe que melhor combinasse com ele. Após fazer sua seleção, ele seria transportado para o primeiro andar da torre.
Em sua vida passada, ele não hesitou em escolher se tornar um mago ao descobrir que era do tipo de mana. No entanto, devido a seu novo traço, ele decidiu verificar o quanto interessante ele é. Ao começar a testar as armas, Yoki fica impressionado, pois é capaz de usar qualquer uma delas. Ele consegue enfrentar alvos que atacam, e são bastante desafiadores para aqueles que ainda não possuem uma classe definida. Com isso, ele decide invocar os alvos mais difíceis que podem ser encontrados naquele lugar. Mas mesmo assim, ele os elimina facilmente. Tudo isso é graças ao traço polivalente. Era como se ele tivesse usado todas aquelas armas por anos. Para sua surpresa, pouco tempo depois, ele recebe uma conquista chamada Almaster, que consiste em usar pelo menos uma arma de cada categoria disponível na sala de escolha e treinamento. A recompensa por essa conquista é a classe Master, e também concede um bônus de mais de 5.000 no status de ataque. Ryoki fica surpreso, pois não sabia que o Master era o nome de uma classe. Em seguida, um painel aparece perguntando se ele gostaria de escolher essa classe, informando que não poderia selecioná-la após sair da sala de treinamento. No entanto, mesmo sendo uma classe incrível, Ryoki sabia que não poderia abandonar sua maior vantagem. Ele precisava escolher aquela como sua classe principal, que provavelmente é Necromante. Por isso, ele perdeu o sistema para deixar o Master como sua subclasse. No entanto, o sistema informa que é incapaz de fazer isso, pois as subclasses só seriam desbloqueadas a partir do andar 100. Ryoki havia esquecido dessa restrição. Ele sabia que se não escolhesse uma classe, não poderia sair daquele lugar. Mas ele teve uma ideia. Embora fosse um desperdício, ele decidiu usar seus pontos de realização. E assim, ele seria capaz de desbloquear o espaço de subclasse. O sistema fica confuso e pergunta como o iniciante poderia saber sobre isso. Na torre, é possível obter uma moeda chamada pontos de realização ao completar missões. Estes pontos permitem que o usuário faça alterações no sistema. Com isso, Ryoki perdeu o sistema oferecendo 5.000 pontos para desbloquear a subclasse, e seria um valor considerável. O sistema informa que é possível, mas revela que Ryoki não possui pontos suficientes. Ele precisa de 5.050 pontos, e ele possui apenas 5.000. Sem opções, Ryoki tem que usar a ajuda de Bao. E assim, ele pergunta ao sistema se não é uma conquista por descobrir a verdadeira identidade de um dos demônios pela primeira vez. Para sua sorte, como resultado, ele ganha uma nova conquista, recebendo mais 200 pontos de conquista. Após isso, o sistema pergunta se Ryoki vai trocar seus pontos para conseguir selecionar o Master como subclasse. E ele aceita. Assim, ele desbloqueia a subclasse ao Master. Depois de destruir a sala de treinamento, ele é transportado para o primeiro andar, em busca da sua vingança. O primeiro andar é a Floresta Corral, onde alguns guerreiros estão enfrentando foreboders e encontram muita dificuldade, mesmo sendo o primeiro andar. É neste momento que Ryoki chega, avistando sua primeira presa e o dizimando facilmente. Ele fica um pouco feliz, pois fazia tempo que não via um kobold. Ele também estava curioso para descobrir o que ganharia se devorasse todos eles. Os outros guerreiros ficam impressionados, pois Ryoki derrotou um kobold com apenas um ataque. Mas os guerreiros não entendem, porque ele parece ser um mago, aí derrotou o monstro com um chute. Um deles diz que não sabe quem Ryoki é, mas se eles se unirem e combinarem seus poderes, poderão ser mais fortes. No entanto, Ryoki ordena que eles vazem, dizendo que se tocarem um dos seus monstros, ele irá matá-los. Devido a isso, eles rapidamente vão embora. Após isso, os kobolds começam a atacá-lo, mas sem dificuldade ele aniquila um deles. O outro kobold que sobrou tenta fugir com medo. A Ryoki o derrota também com uma flecha mágica. Sua primeira missão nesse primeiro andar é eliminar 10 kobolds, e após concluí-la, ele irá subir para o próximo andar. Ele sabe que essa missão é muito fácil, e que ele poderia eliminar facilmente 100 deles agora mesmo. Ao pensar nisso, ele se lembra que talvez seja melhor obter a conquista de Matador antecipadamente. Ele sabe que ao eliminar um tipo de monstro 1000 vezes, receberá a conquista de Matador daquele monstro. Na sua outra vida, ele procurou obter todas as conquistas de Matador. Pouco tempo depois, quando usa sua epura no kobold, Ryoki consegue ver todas as memórias dele. Além disso, toda a força desse monstro agora é sua. E ele também agora consegue entender a linguagem dos kobolds. Ao ver sua tela de status, percebe que seus atributos aumentaram consideravelmente. Seus atributos agora normalmente seriam desafiantes em todo décimo andar. Ele descobre que isso deve ser devido ao ajuste de classe. Já que ele é o Master, ele recebe todos os bônus de todas as classes. Em seguida, algumas memórias do kobold que ele absorveu vêm à sua mente, revelando uma caverna que abriga alguns prisioneiros humanos. Além disso, o Lord Kobold está presente nesse local. Ryoki fica realmente feliz, pois esse momento é incrível. Isso ocorre porque um Lord Monstro é o prenúncio do Onda de Monstros, o que lhe permitiria obter sua conquista facilmente enquanto fica mais forte. Ele sabia que se quisesse enfrentar uma horda, precisaria de um exército.
Assim, ele troca sua classe principal para Necromante. Como ele era um Master e tinha todas as memórias da sua vida passada, mudar de classe era simples. No entanto, ele não estava satisfeito apenas com isso. Ele sabia que havia uma classe secreta que ele precisava obter no primeiro andar. Pouco tempo depois, outros kobolds aparecem. Assim, Yoki comanda seus novos guerreiros para eliminá-los, aumentando ainda mais seu exército. Após caminhar um pouco, ele chega onde queria. Para sua sorte, ninguém havia mexido naquele lugar ainda. Esse era o local da classe secreta no primeiro andar, chamada Mestre dos Espíritos. É uma classe de alto nível que representa um mago que usa almas. E o primeiro Mestre dos Espíritos estava escondido nesse lugar. Seu nome é Vulcan. Após acordá-lo, Vulcan penetra se Hyoki é seu descendente. E também pergunta se Hyoki não estava surpreso em vê-lo, já que ele fez o seu melhor para parecer fabuloso, mas agora parecia estranho. Hyoki responde perguntando se um necromante deveria ficar surpreso em ver um esqueleto. Ele também menciona que voa a esse lugar depois de ler o diário de Vulcan. O diário do Mestre dos Espíritos Vulcan é um item escondido que ele encontrou na sua outra vida. E é claro que ele não leu nessa nova vida. Na sua vida passada, ele perdeu todo o seu valor depois de mudar sua classe para mago. Após descobrir o diário de Vulcan, ele retornou para o primeiro andar. Depois que ele se tornou Mestre dos Espíritos, ele tentou convocar Vulcan para o seu exército, mas falhou. Vulcan comenta que gostou dele, pois ele parecia ser muito melhor do que o indivíduo desgraçado que apareceu há 10 anos. Hyoki se irrita e considera destruí-lo, mas rapidamente desiste, pois precisa completar sua mudança de classe. Hyoki pede a Vulcan para mudar sua classe, mas Vulcan explica que não pode fazer isso imediatamente. Ele fala que Hyoki precisa primeiro chegar ao 10º andar, onde está localizada a torre de mudança de classe, para realizar a segunda mudança de classe. Pois Mestre dos Espíritos é uma classe de nível mais alto do que Necromante. Mas antes que Vulcan terminasse de falar, Hyoki afirma que já é um Necromante, mostrando sua tela de informações para ele. Vulcan fica impressionado ao perceber que Hyoki mudou de classe por conta própria sem ir para o 10º andar, reconhecendo o enorme talento dele. Ele também comenta que Hyoki é mais habilidoso do que aquele inútil de 10 anos atrás. Hyoki tenta ignorar o comentário e pergunta a Vulcan se vai mudar sua classe. Como ele já era um necromante, Vulcan concorda em mudar sua classe. E assim, Hyoki se torna o Mestre dos Espíritos. Há muito tempo, antes da Torre aparecer na Terra, existia um poderoso necromante que dominava tudo. Apesar de ser o necromante mais forte, ele treinava em busca de meios para se tornar ainda mais poderoso. Ele acreditava que invocações feitas de ossos e carne não eram o suficiente, e desejava invocar algo completamente diferente. Foi então que ele teve uma ideia de invocar as almas dos mortos-vivos. Por isso, ele criou uma nova invocação que supera todas as outras. Após muito tempo, ele conseguiu criar uma nova classe, a classe Mestre dos Espíritos. No entanto, seu corpo envelhecido chegou ao limite, e a classe Mestre dos Espíritos quase desapareceu. Por causa disso, ele optou por seu último recurso, usar a necromancia em si mesmo. Ele esperava que seu descendente assumisse seu legado e honra, e para encontrar um desafiante que pudesse seguir seus passos, ele se tornou algo como um NPC. Vulcan explica que o indivíduo inútil mencionado anteriormente foi o segundo Mestre dos Espíritos, enquanto Hyoki é o terceiro. Vulcan instrui Hyoki a usar o vaso das almas para capturar as almas, que assim ele será capaz de convocar suas invocações. Hyoki agradece pelo vaso e pensa que sua primeira captura será Vulcan. Após finalizar todos seus preparativos, ele não cometeria o mesmo erro 2 vezes. E ao descobrir que Hyoki pretendia capturá-lo, Vulcan fica irritado. Logo em seguida, Hyoki usa sua habilidade de roubar a alma, mas Vulcan consegue escapar a tempo. No entanto, isso era exatamente o que Hyoki esperava. Antes de entrar nesse lugar, Hyoki preparou armadilhas que prendem Vulcan em um ciclo mágico. Ele explica que usou a magia de parede, o feitiço de classe baixa para criar uma prisão exclusiva para Vulcan. Vulcan argumenta dizendo que a magia de classe baixa nunca poderia detê-lo. No entanto, Hyoki revela que não foi apenas isso. No caminho até ali, ele espalhou várias pedras de mana de Kobold e lançou um feitiço para ativá-las exatamente como acaba de acontecer. Vulcan menciona que pode destruir as pedras facilmente, mas Hyoki comenta que espalhou tantas delas que ele não seria capaz de destruí-las antes que ele pudesse o capturar. Vulcan fica surpreso e se pergunta como o desafiante do primeiro andar pode ter tanta habilidade e táticas. Hyoki afirma que falhou em sua vida passada, mas desta vez será capaz de ter sucesso. E é nesse momento que Vulcan percebe que a pessoa diante dele é o segundo Mestre dos Espíritos, aquele inútil de quem ele falou anteriormente. Após usar sua habilidade de coletar almas, desta vez Hyoki consegue a alma de Vulcan. Ele diz a Vulcan para não ficar chateado, pois agora ao seu lado, os desejos dele se tornaram realidade. Como os deuses e demônios não podem entrar na sala de mudança de classe, eles não puderam ver o que aconteceu.
Hyoki desabou para guardar, o em breve mostrará a ele. E agora que ele não precisava mais de esqueletos, Hyoki desfaz sua magia e cria seu novo exército de almas, incluindo Vulcan. Quem ainda estava irritado foi Hyoki ter feito aquilo com ele. Logo em seguida, Hyoki percebe que essa era a primeira vez que via Vulcan nessa forma humana. Irritado, Vulcan diz que não o deixará em paz, mas rapidamente é interrompido por Hyoki. Ele afirma que Vulcan está vivo apenas por causa da sua mana, e se ele interromper o fluxo, Vulcan se dissipará imediatamente. Vulcan declara que não obedecerá nunca sozinho. Em resposta, Hyoki pergunta se ele tem escolha. Ele lembra Vulcan do que fez com seus familiares que não obedeceram, os transformando em aves de alma e os absolvendo. Além disso, Hyoki espera que Vulcan não tenha esquecido qual é o seu traço, e seria a gula. Ele adverte a Vulcan de que se não obedecer, no final Hyoki o absorverá por completo. Sem escolhas, Vulcan concorda em fazer o que Hyoki pede. E agora, seu novo objetivo é eliminar o Lord Commode. Na entrada do castelo, os kobolds percebem que alguém estava se aproximando. Olha os ombros de Hyoki, elimina facilmente os kobolds que estavam em guarda. Em seguida, vários outros kobolds aparecem, mas Hyoki sabe que eles não são mais páreo para ele. Além disso, ele decide que nessa nova vida não ficará mais apenas de braço cruzado, e deixará seus monstros fazerem tudo. Ele lutará também. Pouco tempo depois, o Lord Kobold descobre que um intruso apareceu, e ordena a preparação das oferendas rapidamente. Os kobolds tentam de tudo para derrotar Hyoki, mas não conseguem nem arranhá-lo. Com seu exército de almas e sua subclasse ao Master, Hyoki dizima todos facilmente, até que ele sente uma aura forte, percebendo que está perto da sala do Lord Kobold. Bao estava torcendo pela vitória dele, mas ele diz que não precisa disso, pois vai vencer de qualquer maneira. O Lord Kobold estava fazendo vários sacrifícios, e o não seria um Dokaebi. O Lord percebe que essa oferenda seria muito melhor do que um humano. Mas é nesse momento que Hyoki chega, bastante feliz por ter encontrado o Lord Kobold. Bastante irritado, Kanun, o rei de todos os kobolds, afirma sua autoridade. Hyoki responde que ele é bastante arrogante para um monstro do primeiro andar, e o desafia ao fazê-lo espitá-lo. A Dokaebi não sabia o que estava acontecendo, mas percebe que o Lord estava distraído com o humano, e vê uma oportunidade de tentar escapar. Em seguida, o Lord pede ao demônio observador da morte força. Hyoki fica um pouco surpreso quando o Lord diz isso. Após isso, o Lord ataca a garota. Mas Hyoki parou o ataque do Lord com apenas um chute, o deixando bastante surpreso por ter derrotado seu poderoso ataque com tanta facilidade. A Dokaebi agradece a Hyoki, e ele apenas diz para ela sair daquele lugar. Naquele momento, Hyoki percebe que ela é uma Dokaebi. São criaturas poderosas que só vivem no 70º andar. Hyoki não conseguia entender por que eles desceriam para aquele nível, especialmente um indivíduo bastante jovem. Ele se pergunta se algo aconteceu no 70º andar, e devido a isso, decide salvá-la para obter mais informações. O Lord está bastante irritado e assim explode vários corpos de kobolds na tentativa de derrotar Hyoki, mas nada adianta, pois suas explosões são muito lentas e nem consegue atingi-lo. O Lord se pergunta como um desafiante do primeiro andar pode ter tanta força. Sem escolhas, o Lord pede ao demônio observador da morte para resgatá-lo. Em seguida, o enorme gole de sangue aparece diante de Hyoki, que se pergunta como o Lord conseguiu invocar um familiar de tão alto nível. Esse golem lança Hyoki violentamente no chão. O Lord começa a rir, dizendo que um humano nunca conseguiria derrotá-lo, perguntando o que Hyoki acha da sua invocação. Bastante irritado, Hyoki responde perguntando com quem ele acha que está falando, e promete mostrar o que é uma verdadeira invocação. Após invocar suas almas, ele derrota facilmente o golem de sangue. O Lord não consegue acreditar, pois o golem foi derrotado em um piscar de olhos. Hyoki explica que apesar dele ser um Lord monstro, golems de sangue não são algo com que Bonnie possa criar. Ele pergunta se foi o demônio observador da morte chamado Bonnie que fez isso. Diante dessa situação, Bonnie fica assustado e Bao fica irritado com ele. Bonnie estava curioso sobre a classe de Hyoki, e quando Hyoki começou a enfrentar um dos seus seguidores, Bonnie invocou um golem apenas para descobrir mais sobre a classe dele. Com isso, Hyoki afirma que o Lord Kobold foi apenas um brinquedo de Bonnie. E como Bonnie invocou o golem forçadamente, o Lord não tinha mais nenhuma mana. Após isso, Hyoki diz a Bonnie que seu brinquedinho chegou ao fim, e vai se certificar de que Bonnie pode tentar testá-lo. Bonnie ri bastante dizendo que adorou aquilo. Em seguida, ele pega a alma do Lord dos Kobold e transforma em uma orbe de alma, uma habilidade básica de um necromante. Essa habilidade permite que o usuário colete almas e crie medicina que pode ser usada. Após consumir essa orbe, mesmo aumentando seus atributos, Hyoki percebe que não foi tão bom quanto ele pensava que seria, pois esses status não terão significado algum depois que ele passar pelo andar 50.
Após esses eventos, ele se encontra com a Dokaebi novamente, onde ela o agradece por ter salvado. Ela se apresenta como Haryu. Kyoki diz que foi apenas uma coincidência estar naquele lugar, pois tudo o que ele queria era apenas eliminar o Lord Kobold. Mesmo assim, ela agradece por ter salvo sua vida. Ryoki pergunta o que ela faria se ele fosse um cara mau, pois assim ele poderia matar ou vender uma Dokaebi como ela. Ela responde que se isso acontecesse, ela não lidaria com isso. Ryoki sabia que quando se trata de favores e de vingança, os Dokaibis se certificam de pagar o que devem. Em seguida, ele faz uma pergunta a ela. Alguém como ela, que deveria estar no andar 100, está em um lugar como esse. Ela responde que alguém atacou a vila dos Dokaebi. Ryoki fica surpreso, pois eles são um espectro bastante forte na torre. Devido a isso, ele acredita que uma das 4 grandes espécies está envolvida. Essas 4 grandes espécies são o gigante colosso da força, os dragões essenciais da magia, os demônios mestres da energia demoníaca e os anjos das artes da retribuição. Essas são as 4 maiores espécies da torre e controlam tudo. Ryoki pensa que aqueles que atacaram os Dekob dessa forma teriam que fazer parte das 4 grandes espécies, mas também considera a possibilidade de alguém com apoio delas, ou talvez um dos membros das 9 estrelas, do seu até um grupo. Ele fica irritado só de pensar neles. Após isso, Ryoki decide partir, e Haryu pede para ir junto com ele. Ele pensa que mesmo ela sendo jovem, não seria uma má ideia deixá-la se juntar ao seu grupo. Com isso, ele aceita que ela venha junto. Ryoki percebe que precisa trocar de roupas, pois iria chamar muita atenção com suas roupas sujas de sangue. Em seguida, ele vê que o Lorde dropou um item de equipamento, e assim ele consegue uma nova roupa. Ao mesmo tempo, durante a sua batalha, Vulcan, juntamente com outras almas, estava eliminando todos os kobolds do castelo. E para sua surpresa, ela conseguia ver Vulcan, mesmo ele sendo uma alma. Ela comenta que alguns Dokaebi têm uma grande afinidade com almas. Ryoki percebe que ela é uma Dokaebi especial, o que é muito raro. Com isso, ele considera a possibilidade de usar sua habilidade de cura para absorver a habilidade dela. Mas decide não fazer isso por enquanto, pois seria mais fácil manter ao seu lado e treiná-la. Em seguida, aparece um aviso de missão, onde depois de derrotar um Lorde Monstro, poderia ocorrer uma horda. Isso é exatamente o que ele desejava. Haryu fica assustado e pergunta se ele realmente vai aceitar essa missão. Ryoki responde que não teria vindo derrotar um Lorde se não fosse para cumprir essa missão. Após isso, vários demônios e deuses começam a comentar. E o demônio observador da morte, mencionando que dará uma recompensa se Ryoki ficar em primeiro lugar em contribuição. Vulcan não acredita e pergunta se Ryoki realmente deseja morrer ao aceitar uma missão desse tipo. Após aceitar a missão, todas as zonas seguras no primeiro andar serão desabilitadas. Muitos outros desafiantes estavam no primeiro andar e ficam assustados com essa notícia. E outros ficam bastante irritados. Por causa disso, eles precisam se apressar para ir para o segundo andar. Caso contrário, irão morrer. Mas logo, os kobolds começam a aparecer. Ele acreditava que iria morrer, mas é quando o Ryoki aparece e diz que se alguém tocar esses kobolds, ele vai massacrar todos. Os desafiantes pedem para ele sair dali, pois havia muitos kobolds. No entanto, eles ficam surpresos a descobrir que Ryoki é um necromante. Mesmo estando no primeiro andar, com seu exército de almas, eles começam a dizimar os kobolds. Haryu pergunta se ela também pode lutar. Ryoki diz a ela para se apressar, pois seus soldados não deixarão nada para ela. Que para sua surpresa, Haryu possui uma bolsa dimensional, de onde ela retira uma espada e elimina facilmente um kobold. Ryoki percebe que aquela espada não é normal, e mesmo ela sendo jovem, Haryu maneja a espada com facilidade. Isso faz Ryoki começar a acreditar que ela é o verdadeiro alvo dos invasores da vila. Pouco tempo depois, alguns figurantes aparecem e perguntam quem eles são para controlar a Horda. Ryoki pergunta quem é eles, e um desses figurantes revela que são da guilda White Swallow. Ryoki conhecia essa guilda. O figurante explica que é uma guilda subsidiária da famosa guilda Holy Land, dos Irmãos dos 9 Estrelas. Ao mencionar o nome dos lixos, Ryoki fica extremamente irritado. O figurante convida Ryoki a se juntar a eles, mas ele rapidamente recusa e usa uma de suas almas para prender o figurante, para depois obter mais informações quando a hora terminar. Os outros figurantes questionam o motivo de Ryoki estar fazendo aquilo, mesmo sendo companheiros desafiadores. Eles reclamam que Ryoki está ameaçando as pessoas apenas por ser forte. Ryoki respondeu por que não faria isso. Bater nas pessoas, matar ou roubar dos outros são práticas não válidas na Terra. Mas na torre, a força é o que realmente importa. E assim, ele diz ao figurante que só o deixou vivo para obter informações, e manda ficar longe dele, pois se ele se aproximar, será morto sem piedade. Após isso, os figurantes vão embora morrendo de medo. E Ryoki volta a enfrentar os kobolds, que são bastante numerosos. Enquanto Vulcan usa a necromancia de corpos, Ryoki usa suas armas, e assim eles travam uma grande batalha.
Hario estava exausto de matar os kobolds, mas a batalha parecia não ter fim. Mesmo assim, ela considerava essa fadiga insignificante quando comparada à dor da sua vila queimando não era nada. E assim, ela persiste em eliminar os kobolds, mas chega ao seu limite. No entanto, ela fica surpresa ao ver Niobe, pois ele possuía um poder imenso. Devido a isso, ela se questiona se ele realmente é um desafiante do primeiro andar, já que era impossível que o humano seja tão forte. Perceberam que precisam seguir aquele humano e escalar a torre ao seu lado para buscar vingança por sua vida. No momento em que ela estava prestes a ser atacada novamente, é quando Vulcan decide ajudá-la. Vulcan percebe a determinação de Hario e se questiona sobre o que ela passou. Ela pergunta por que ele ajudou ela, pois quando ela estava fugindo do Mandacem, ninguém tentou ajudá-la. Ela questiona se ele está ajudando o que quer em troca. Mas Vulcan responde que não sabe. Os soldados espirituais devem obedecer às ordens do Mestre dos Espíritos. Isso é tudo. Nesse momento, ela percebe que Vulcan está seguindo as ordens de Ryo. Vulcan explica que Ryo pediu a ele para garantir que ela não morresse e conseguisse cumprir seus objetivos. E se ele não ajudasse, Yoki o repreenderia por não cumprir seu trabalho adequadamente. Hario reconhece que Ryoki foi o único na torre que a ajudou, e por isso está determinado a retribuir essa dívida e favor. Em seguida, ela retira uma máscara de sua bolsa dimensional, que ao colocá-la, seu poder aumenta drasticamente, dizimando facilmente vários kobolds. Nesse momento, Ryoki tem certeza de que aqueles que atacaram o vilarejo estavam atrás de Harin e da espada. Por isso, ele decide manter esse segredo, pois se ela descobrisse que a destruição do vilarejo foi causada por causa dela, as coisas poderiam se complicar. Pouco tempo depois, a Horda finalmente é derrotada. Vulcan fica realmente impressionado por eles terem conseguido parar uma Horda. Nesse momento, Hario se sente aliviada, já havia chegado ao seu limite. Ryoki pergunta se ela está bem, mencionando que a habilidade que ela usou não deve ser usada quando está exausta. Ela fala que está bem e agradece a ele por tudo. Em seguida, aparece o painel anunciando que a Horda foi eliminada, que assim haveria recompensas para o primeiro, segundo e terceiro lugar em contribuição. Foram derrotados um total de 2.500 kobolds. Devido a isso, Ryoki ganha a conquista de matador de kobolds, e como recompensa recebe mais 5 pontos em todos os atributos, além de 500 pontos de realização. Ryoki sabe que embora 5 pontos possam parecer pouco, os pontos de realização também vão para seus atributos, e se ele aprender várias habilidades utilizando o Master e a Runen, esse número continuará a crescer sem parar. Ele estava ansioso por essa possibilidade. Ryoki foi quem mais contribuiu com a Horda, seguido por Hario em segundo lugar e Vulcan em terceiro. Como Vulcan é um espírito de Ryoki, ele não tem escolha senão dar sua recompensa para ele. Após isso, Hario também decidiu oferecer sua recompensa a Ryoki, como um símbolo do futuro deles juntas. Ryoki comenta que apesar de ter deixado ela vir junto, ele ainda não confia plenamente nela devido às traições que já sofreu. E a recompensa pelo segundo lugar contra a Horda pode ser um grande suborno para ele aceitar sem questionar. Como ele não quer ser traído novamente, pede a Hario que faça o que ele confie nela. Caso ela não seja capaz disso, ele diz que não quer que ela nos acompanhe. Na tentativa de conquistar a confiança de Ryoki, Hario oferece a sua máscara da Koemi. Vulcan fica bastante surpreso e pergunta se ela está realmente disposta a dar sua máscara a um estranho. Ryoki sabia que a máscara de um da Koemi era essencial para o poder deles. Eles só entregam essa máscara ao seu único parceiro de vida no pedido de casamento. Ryoki pergunta por que ela daria isso a ele. E ela responde que é um pagamento por salvar sua vida por vezes e uma prova que não irá sair. Ryoki diz que a máscara vale mais do que isso e sente que deve haver outro propósito por trás disso. Ela simplesmente responde dizendo vingança. Ela começa a revelar que não contou todos os detalhes. Seu vilarejo foi completamente queimado. Ela tentou procurar por sobreviventes, mas não encontrou nenhum. Por ser a última da Koemi sobrevivente, ela sente que precisa vingar sua estresse dizimada. Com todo o seu coração, ela pede para escalarem a torre juntas. Nesse momento, Ryoki percebe que ela é como ele, disposta a fazer qualquer coisa por vingança. Ryoki aceita e diz que ela estará morta se em algum momento trair. Ele pede a Emma para não considerar seu salvador ou algo semelhante. Ela fica muito feliz e animada para escalar a torre junto com ele. Em seguida, Ryoki decide dar uma olhada em suas recompensas, que inclui o anel de mana, o breco de mana e por último o colar de mana. Ryoki sabia que esses itens eram perfeitos para o necromante, pois ele usa mana para controlar seu exército. Onde agora, devido a esses itens, ele poderá aumentar em 45% a qualidade e quantidade de suas invocações. Em seguida, Ryoki pergunta por quanto tempo Bonnie ficará quieto, lembrando a promessa da recompensa que não havia feito. Bonnie pede para ele ir para outro lugar.
Ao chegar na cidade, não havia mais ninguém, pois todos haviam fugido para o segundo andar, com medo da ordem. Yoki pergunta a Bonnie se este lugar está bom. E rapidamente uma forte luz aparece em sua frente, revelando o anel. Ao analisar esse anel, Yoki fica surpreso. Haru estava curioso devido à reação dele, que Vulcan percebe que o anel possui energia demoníaca. Esse anel é chamado Anel da Força Negra, que permite o uso de energia demoníaca enquanto equipado, proporcionando os 10 de poder demoníaco. Além disso, o poder pode ser aumentado com títulos ou itens. Vulcan sabe que a energia demoníaca é um poder que pode ser considerado como uma fonte de mana de alta classe. Normalmente, para obter energia demoníaca, é preciso se tornar escravo dos demônios e receber energia gradualmente. A diferença entre ter pelo menos um de energia demoníaca e não ter nenhum é enorme. Diante desse presente, Yoki decide esquecer todas as brincadeiras de Bonnie e agradecer a ele. No mesmo momento, Vulcan percebe que Ryoki está pronto para começar a escalar a torre. Em seguida, Bao fica chateado e com inveja de Ryoki por ter dado um aperto de mão em Bonnie, e pede o aperto de mão também. Ryoki diz a Bao que se ele quiser um aperto de mão, primeiro deve trazer um presente igual ao de Bonnie. Após pensar bastante, Bao decide criar uma missão para ele. Ryoki fica surpreso com a proposta, e Vulcan também fica animado. Mas Ryoki diz que primeiro precisa fazer um salvo para Bao antes de aceitar a oferta. Bao recorda e cria uma missão, estabelecendo a condição de que Ryoki se torne conhecido na torre antes de chegar ao andar 100. A penalidade por falhar na missão é que Ryoki deve começar a treinar para se tornar um apóstolo no Bao. E como recompensa, Bao oferece a Ryoki uma receita para qualquer coisa que ele desejar. E a taxa do contrato é um aperto de mão de Bao. Ryoki mal podia acreditar, pois a receita de um demônio poderia permitir que ele conseguisse algo incrível. Mas ele reconhece que a penalidade não é das melhores, mas não quer perder essa chance. Dessa forma, Ryoki aceita a missão de Bao. Após esses eventos, Haru pergunta se eles vão para o segundo andar agora. No entanto, Ryoki responde que não irá imediatamente, pois é um desafiante que ele deseja encontrar para obter informações. Ele pede a Vulcan que vá e o capture, já que Ryoki colocou um de seus soldados espirituais atrás do desafiante. Assim, será fácil encontrá-lo, mesmo que ele esteja longe. Ryoki tem certeza de que o desafiante ainda está no primeiro andar. Após Vulcan partir em busca do desafiante, Ryoki pede para conversar com Haru enquanto caminham. Ele pede a ela para falar mais sobre a máscara. Haru responde que a máscara permite que o usuário faça uso de suas habilidades da Koebi. Ryoki pergunta se essas habilidades do Koebi estão relacionadas a amuletos e poderes sobrenaturais. E Haru confirma que ele está certo. Ela revela que ao usar a máscara consegue utilizar seus poderes sobrenaturais, incluindo a habilidade de previsão, o que lhe permite ver o futuro. Ryoki comenta que essa habilidade não é a ideal, afirmando que seria melhor ter uma habilidade que auxiliasse na batalha. Nesse momento, ele percebe que Haru estava encarando. Ela responde que não é nada e apenas pensou que ele era um pouco estranho. Ela menciona que pessoas de fora do vilarejo costumam viajar por dias para pedir aos anciões que treinaram essa habilidade para vezes futuras, já que muitos estavam preocupados com o que poderia acontecer. Assim, faziam de tudo o que podiam para evitar seus destinos. Ryoki pergunta se há motivos para evitar isso, afirmando que se algo o preocupa, ele simplesmente ultrapassa. Haru fica aliviada e diz que sua habilidade será muito útil para ele. Ela revela que sua habilidade é a previsão de batalha, sendo especializada para o combate. Com isso, ela pergunta se realmente essa habilidade não é útil. Logo em seguida, Ryoki acaba abraçando ela, e diz que isso é perfeito, expressando sua felicidade por ser ela, pois ela é a melhor. Ele pensa que em especialidades de combate, como a espada estelar, arco estelar, o grande ladrão e a lança divina, eles são os melhores do 9 estrelas nesse estilo. E agora com essa habilidade dela, ele terá uma chance caso se enfrente no futuro. Haru fica bastante envergonhada e agradece. Bao, que os outros demônios estavam apenas observando essa cena romântica. Haru diz que fica feliz de poder ajudá-lo. Em seguida, Ryoki afirma que se certificará de que ela recebe o valor devido pela máscara e que ajudará ela em sua vingança. Ela fica feliz e deseja de tudo de melhor para eles. Em um lugar mais afastado, Vulcan conseguiu encontrar um indivíduo chamado Kim, e todos os outros amigos dele o deixaram sozinho, fugindo. Vulcan diz a Kim que se ele não quisesse machucar, basta esperar até que Ryoki chegue. Pouco tempo depois, eles chegam no local. Em seguida, Ryoki pede a Vulcan para sair do meio, mencionando que Kim tentou fugir depois de tudo que ele disse durante a horda. Ryoki diz que vai fazer algumas perguntas, e dependendo das respostas de Kim, ele vai devolver sua espada, mas onde ele a colocará dependerá dele. Para começar, Ryoki pede ao segurança que conte tudo o que sabe sobre a guilda White Swallow. Após obter todas as informações precisadas desse figurante, Ryoki o deixa ir.
Vulcan perguntou por que deixou ele ir, e Ryuki responde que irá destruir a guilda dele de qualquer maneira. No entanto, ele está pensativo sobre as guildas afiliadas ao Rei do Sapo, já que várias guildas menores provavelmente trabalham com eles. E entre os andares 10 e 200 há muitas guildas pequenas. E se ele quiser eliminá-las todas, acabará chamando muita atenção. Vulcan sabe que isso seria bastante inconveniente. No entanto, Ryuki reconhece que isso pode funcionar a seu favor. Isso ativará na missão de Bao, e se ele puder acabar com as guildas influenciadas pelos irmãos Pelo, terá uma boa chance de completar a missão. Agora, seu próximo objetivo é chegar ao 10º andar. No segundo andar, há vários comentários sobre 3 guerreiros que conseguiram derrotar uma onda sozinhos. Pouco tempo depois, Ryuki chega a esse andar e surpreende os desafiantes. Isso acontece porque Ryuki está usando a máscara. Vários desafiantes começam a perguntar se foi ele que derrotou a horda, e se ele pertence a alguma guilda. Eles também querem saber seu nome. Ryuki não pode revelar seu nome verdadeiro, mas devido à missão de Bao, ele diz que seu nome é Ghostface, para que esse nome comece a se espalhar pela torre. Alguns figurantes querem saber mais sobre ele, mas também tem medo e se perguntam se ele cometeu algum crime antes de chegar à torre. Um dos desafiantes comenta que ouviu falar sobre vários casos de criminosos se esconderam dentro da torre. Ryuki sabia que esconder o rosto ou identidade dentro da torre era comum, e ele tinha certeza de que chamou a atenção deles com a notícia sobre a horda e a máscara. Após esses eventos, Ryuki parte para a floresta do segundo andar. A missão deste andar é derrotar 10 robots normais e 10 robots guerreiros. Ryuki percebe que essa missão pode ser facilmente completada. Ele ordena Vulcan que vá e traga criaturas vivas para ele e também para Haru. Isso ocorre porque ele precisa treinar com energia demoníaca. Embora Vulcan esteja irritado, ele vai atrás das criaturas. Haru pergunta se está tudo bem completar a missão dessa forma. Ryuki responde que se ela não gostar, pode ir atrás de Vulcan, deixando claro que nem está forçando ela a fazer isso. Ryuki está muito feliz por pensar que será capaz de usar energia demoníaca. E assim, começa o treinamento. Usando o poder dos demônios, uma das 4 grandes espécies. Quando ele ativa o poder, uma chama surge dentro dele. Em seguida, Haru comenta que um kobold apareceu. Isso era perfeito, pois ele poderia testar esse poder. Ao usar o poder contra o kobold, para a surpresa de Haru, ele dizia: mas Ryuki sabe que esse poder não precisa ser diretamente. Logo em seguida, o kobold começa a dissolver. Haru pergunta o que está acontecendo, e Ryuki explica que a energia demoníaca é um poder selvagem, que só pode ser controlado por aqueles qualificados para lidar com ela. Isso é o que acontece com aqueles que não são qualificados, mesmo que seja apenas atingido de raspão. Em seguida, é a parte mais importante. Ao imbuí-la em um soldado espiritual mais forte surge. Porém, ao fazer isso, a alma entra em colapso. Nesse momento, Ryuki descobre que até mesmo a alma não consegue lidar com a energia demoníaca. Por essa razão, ele precisa reduzir a densidade da energia demoníaca, reduzindo de 10 para apenas 1. E assim, ele cria seu novo soldado. Haru comenta que pareceu difícil, mas ele comenta que ficou surpreso com a facilidade, pois poucas pessoas conseguem lidar com a energia demoníaca pura, exceto os demônios. Ele tem certeza de que ninguém sabe como é tão simples usar essa energia. Após isso, Vulcan retorna e comenta que Ryuki fez com a energia demoníaca parece estar perfeitamente fodido, resultando em um soldado espiritual com energia demoníaca. Vulcan sugere que ele chame de soldado de alma demoníaca, e Ryuki acaba aceitando a ideia. Mesmo obtendo um soldado mais forte, ele sabe que sempre que capturar uma alma, precisará imbuí-la com energia demoníaca. Ele percebe que isso será bastante difícil de fazer em meio a um campo de batalha, mas ele tem uma ideia. Quando se trata de invocar, Vulcan tem mais habilidade do que ele. Vulcan fica feliz com as palavras de Ryuki, mas em seguida, Ryuki usa sua energia demoníaca nele. Explicando que ao impor energia demoníaca em sua alma, os soldados espirituais que ele invocarão se tornarão soldados de alma demoníaca automaticamente. E como a alma de Vulcan é mais forte do que a de um kobold, Ryuki decide usar toda a sua energia demoníaca. Haru fica um pouco assustada, mas Ryuki a tranquiliza, dizendo para não exagerar, pois Vulcan é o primeiro macho dos espíritos, e não morrerá com algo assim. Irritado, Vulcan ameaça esmagá-lo se conseguir superar isso. Ryuki responde que se Vulcan ficar forte o suficiente para desafiá-lo, será mais do que bem-vindo. E assim, nasce seu melhor soldado de alma demoníaca. Rapidamente, Vulcan fala que ele cometeu um erro ao criar uma invocação mais forte do que ele. Então, ele decide lutar contra Ryuki. Mas era isso que ele realmente queria, pois precisava de um oponente capaz de enfrentá-lo com a máscara e testar sua força atual. Logo em seguida, Vulcan forma seus 9 guerreiros e inicia seu ataque. Haru fica surpresa ao ver que Ryuki estava usando a máscara. Quando a máscara é ativada, ele consegue ver seus inimigos se moverem mais lentamente, percebendo que esse é o modo que Haru vê. Com esse poder, Ryuki consegue aniquilar os soldados facilmente, deixando Vulcan surpreso.
Ryoki afirma que mesmo estando assim agora, antes ele era chamado de Estrela da Morte, e não deve ser subestimado. Com isso, ele acerta Vulcan e pede para ele se acalmar e seguir suas ordens. Haru fica um pouco preocupada com Vulcan, mas Ryoki diz para ela não se preocupar, pois ambas com ele não morre com ataque físico dessa forma. Mesmo assim, Vulcan comenta que dói quando é acertado. Em seguida, Haru pergunta se Ryoki realmente usou por essa máscara. Ele confirma e menciona que nesse momento tudo parecia mais lento, como tivesse se tornado o melhor artista marcial por um momento. No entanto, Haru menciona que esse fenômeno pode ser apenas o efeito colateral da habilidade falhando. Ryoki fica surpreso, pois não sabia que isso era um efeito colateral. Então, ele se pergunta o que mais essa máscara poderia fazer. Haru explica que é como uma previsão de batalha, onde não só parecem mais lentos, mas Ryoki também deveria conseguir ver as ações futuras deles. Rapidamente, ele pergunta como poderia achar esse ponto, mas ela não sabe, dizendo que quando usa a máscara, isso acontece naturalmente. Ryoki havia esquecido que Haru era considerado um gênio, mesmo antes de tocar ele. E mesmo se ele pedisse a ela para ensiná-lo, seria difícil para ela explicar. Após isso, Haru pergunta se ele está tonto ou algo parecido. Ryoki responde que está bem e pergunta por que ela perguntou isso. Ela revela que se um Dokkaebi não treinado tentasse usar sua habilidade especial, a maioria deles teria dores de cabeça e tontura, que também se aplica a ela. Devido a isso, ela não consegue usar a previsão sempre que deseja. Ela expressa sua preocupação, já que ele nem sequer conseguiu ativar a habilidade. Ryoki comenta que ela continua batendo onde realmente dói. Haru rapidamente fala que não queria dizer isso, pois tem certeza de que ele conseguirá usá-la em breve. Nesse momento, ele percebe que calculou mal, pois parecia que tudo estava correndo do seu jeito. Ele ficou muito animado por ter se tornado muito forte no segundo andar, mas percebe que ainda tem um longo caminho a percorrer. Em seguida, ele agradece a Haru por todas as informações e por se preocupar com ele. Enquanto isso, Vulcan estava realmente chateado, pensando como o maior mestre dos espíritos chegou a um ponto lamentável como esse. Ele fala que, por sorte, ainda tem Haru ao seu lado, pois ao contrário do seu mestre idiota, ele estava fazendo o possível para fazê-lo se sentir melhor. Haru veio até ele para entregar uma mensagem de Ryoki, onde ele disse que precisava de mais um soldado Kobold, que também disse que era melhor se apressar, antes que eu transforme a alma dele em um orbe espiritual e a consuma. Pouco tempo depois, ele conclui a visão e continua a subir os andares facilmente, até chegar ao quinto andar. Nesse andar, alguns figurantes comentam sobre o cara chamado Ghostface. Um deles diz que já fazia 3 dias desde que ele chegou ao quinto andar, e começam a rir, dizendo que ele só consegue lidar com kobolds, pois a partir do quinto andar, os goblins que usam agulhas com veneno começam a aparecer. Eles afirmam que Ghostface não é capaz de enfrentá-los, e por isso ele ficou preso nesse andar. Em um lugar mais afastado, Ryoki estava preparando para algo, enquanto Haru e Vulcan protegia, derrotando facilmente os goblins. Quando Vulcan se aproxima de Haru, percebe que ela estava com um sorriso cruel, e se perguntava o que estava acontecendo. Rapidamente, ele pergunta se ela está bem. Em seguida, ela desperta e diz que está bem, sem se lembrar do que aconteceu e porque estava segurando uma espada e rindo. Depois disso, Ryoki anuncia que eles esperaram o tempo suficiente, e finalmente ele concluiu as suas preparações. Nesta noite, ele afirma que haverá uma ordem de monstros. Alguns dias antes, no quarto andar, Ryoki revela que a partir do quinto andar encontrarão goblins em vez de kobolds. E também precisam conquistar o título de matador de goblins. Haru pergunta se eles vão atrás de um Lorde Monstro novamente. Mas Vulcan revela que não funciona assim, pois ninguém sabe quando e qual andar os Lords vão aparecer. Ryoki também menciona que não vai caçar um Lorde, pois ele sabe outro método para criar uma ordem manualmente. Haru e Vulcan ficam surpresos com as palavras de Ryoki. Vulcan comenta que se existisse um método como esse, os Umbora já teriam se espalhado pela torre. Mas ele nunca teve conhecimento sobre isso. Ryoki explica que descobriu isso por acaso, em algum lugar entre o limite do andar 300 ou 400. Nesse momento, uma rachadura apareceu enquanto ele escalava a torre. E foi quando ele descobriu que em cada andar existe uma área central que gera monstros. Se ele conseguir controlar essa área e continuar canalizando sua mana lá, será possível produzir uma ordem de monstros. Vulcan comenta que Ryoki obteve uma vantagem secreta sem que os outros soubessem. Mas Ryoki revela que essa será sua primeira tentativa. Isso porque os monstros a partir do andar 300 estão em um nível diferente dos goblins. Mesmo para alguém das 4 grandes espécies, seria impossível enfrentar uma ordem de monstros de frente quando ela corre. Mas agora, com essa possibilidade, Ryoki decide criar quantas horas puder para ficar mais forte o mais rápido possível. De volta ao presente, quando a noite chega, alguns desafiantes na cidade sentem um tremor, e rapidamente descobrem que é devido à ordem que estava se aproximando. Muitos desafiantes ficam confusos, pois não receberam nenhum aviso sobre a ordem. Alguns deles acabam sendo atacados pelos goblins, e acreditam que será o fim para eles. No entanto, é neste momento que Ryoki aparece.
e os instrui a retirar rapidamente os feridos. Um dos figurantes pergunta quem é ele, e Ryoki se identifica como Ghostface. Os outros desafiantes ficam aliviados, e sabem que Ghostface já derrotou morte anteriormente, e assim se sentem salvos. Ryoki planejou tudo isso para que eles sobrevivam e espalhem boatos sobre ele. Em seguida, ele convoca seu exército de almas demoníacas e inicia o contra-ataque. No entanto, para sua surpresa, ele percebe rapidamente que seus soldados estavam queimando. Isso era o resultado dos ataques de um Goblin psíquico. Vulcan explica que esse tipo de Goblin é capaz de atacar os soldados espirituais. Ryoki reconhece a situação e percebe que precisa eliminar esses Goblins primeiro, pois seria impossível continuar o ataque com eles presentes. Mas para sua surpresa, rapidamente elimina os Goblins psíquicos. E em seguida, rapidamente ele se dirige ao Goblin e utiliza sua habilidade de bola nele, dizendo que seria um desperdício deixar uma técnica como essa com um simples Goblin. Ryoki absorve para si e autoriza para atacar os demais Goblins. Após esses eventos, Ryoki elogia Haru pelo excelente trabalho que estava fazendo e a incentiva a continuar eliminando os outros Goblins. No entanto, ele percebe que Haru estava agindo de forma estranha. E em seguida, sua espada emite uma luz intensa. Ryoki sabia que aquela espada não era um item comum, mas não compreende o que está realmente acontecendo. De repente, Haru se transforma e ataca Ryoki com um golpe tão poderoso que cria uma aura de energia devastadora. Por sorte, Ryoki consegue escapar por fim. Ao observar ao seu redor, ele percebe que o vilarejo foi completamente destruído instantaneamente. Ele realmente deseja entender o que está acontecendo com aquela espada. Haru continua descontrolada e persiste em atacá-lo, apesar dos esforços para fazê-la parar. Devido a isso, Ryoki acaba recebendo um ataque extremamente forte. Nesse momento, Vulcan se comunica telepaticamente com Ryoki, perguntando se ele está bem e o que aconteceu com Haru. Onde ele fala que ao se aproximar dela, ele sente como se estivesse diante da vanguarda final dos Darkwaves. Haru estava emanando um imenso poder. Ryoki pergunta sobre a Horda de Monstros, e Vulcan responde que a maioria já havia sido eliminada. E agora ele poderia cuidar dos restantes. Mas antes de terminar a Horda, Ryoki precisa lidar com Haru. Com a sua máscara ativada, ele aproxima dela e utiliza a habilidade de previsão. Sua intuição, desenvolvida sobre aqueles 600 andares, diz a ele que aquela espada é perigosa, onde ela vai partir em pedaços se não tomar cuidado. Não existem amigos ou inimigos eternos na torre. E embora a história dela seja infeliz, ele decide colocar um fim nisso naquele momento, mesmo que isso signifique eliminá-la. No entanto, por alguma razão, ele estava hesitando. E por causa disso, ela consegue interromper seu ataque, utilizando sua própria habilidade de previsão de batalha. Rapidamente, ele é atingido novamente, ficando gravemente ferido. Sem opções, ele ativa sua habilidade de necromante para criar um exército de goblins e tentar deter Haru. No entanto, não funciona. E Ryoki mal conseguiu perceber quando ela cortou os soldados esqueletos, acreditando que ela tem usado sua previsão de batalha. Ele reconhece a força dela e se pergunta como poderia vencer nessa situação. Por sorte, ele nota algo estranho. Haru parecia estar cansada e os olhos dela estavam sangrando. Tem alguma coisa errada com ela. Ryoki percebe que esse é o efeito colateral mencionado por Haru. E se essa for a situação, ele vê uma oportunidade. Ele só precisa garantir que ela não seja capaz de usar sua previsão de batalha novamente. Com isso, ele atrai para uma armadilha usando o veneno paralisante dos goblins. Um golpe letal até mesmo para o Darkwaves. E a outra sabe que ela não poderá desviar sem utilizar sua previsão de batalha. E devido a isso, ela ativa sua habilidade para fugir e vai rapidamente em direção a Ryoki. Ele consegue escapar, mas ela é extremamente rápida. Entretanto, isso ainda estava dentro dos planos de Ryoki. Devido ao desgaste causado pelo efeito colateral, ele consegue acertar um dado envenenado nela, passando por debaixo da sua capa. E finalmente, ela retorna à sua forma normal. Mas Ryoki começa a perder a sensação nas mãos devido ao dado que o atingiu também. Rapidamente, ele pede ao zumbi para trazer o dado de volta para ele. Após usar sua habilidade de cura nesse dado envenenado, ele desenvolve tolerância ao veneno. Depois de todos esses eventos, Ryoki percebe que Haru possui um poder irritante de se lidar. Haru estava tendo um sonho na qual escuta a voz de um ser, que fala que dessa vez ela é dona da espada matadora de dragões. Ela pergunta se ele é um Darkwaves, e ela responde que ela está parcialmente certa. Em seguida, ele se aproxima dela e avisa que da próxima vez que ela desempenhar a espada despreparada, ele vai consumi-la por completo. Pouco tempo depois, ela acorda e Ryoki informa que estão no vilarejo do 6º andar, a zona segura. Ela questiona por que ele está carregando. Ele fala para ela ficar calma que controla tudo. Ao chegarem à pousada, Ryoki explica tudo o que aconteceu. Após compartilhar todos os detalhes com ela, ela afirma que depois que chegaram os equipamentos e a estamina, seguirão diretamente para o 10º andar.
Ele explica que na torre há uma grande cidade a cada 10 andares, e que para entrar nessa cidade é preciso enfrentar um chefe monstro. Haru menciona que sabe qual é o chefe monstro do 10º andar, o grande orc guerreiro. Vulcan comenta que de acordo com o poder atual de Hyoki, ele seria apenas mais um Lorde Monstro. Haru diz que irão quando todos estiverem curados. Mas antes que ela terminasse de falar, Hyoki nega e diz que a partir de agora ela iria se mover separadamente deles. Ela fica surpresa e pergunta se ele está abandonando. Hyoki responde que não e pergunta se ela se lembra de algo que aconteceu durante a Horda. Haru diz que suas memórias acabaram em certo ponto. Hyoki revela que a espada dela é uma espada demoníaca, uma habilidade comparável à espada do Ego, que consome a mente em troca de poderes incríveis, e que após a ativação da espada, ela o atacou. Fica surpresa ao ver isso. Hyoki diz que se ela depender de um poder instável como esse, ela entrará em colapso antes de chegar ao andar 100. Portanto, essa é sua nova tarefa. Chegar ao 10º andar sozinha sem depender do poder da espada. Ela percebe que ele quer que ela se torne mais forte, sem depender de um poder estável. Mesmo assim, ela aceita o desafio, determinada a se tornar forte o suficiente para ser digna de ser sua companheira. Hyoki fica feliz e confirma sua decisão. No outro dia, Yuki dá sua capa a Haru, pois não há necessidade dela revelar que é uma Dark Web enquanto viaja sozinha. Ele diz que ela não precisa se apressar, pois ele tem alguns assuntos para tratar no 10º andar, e vai ficar por um tempo lá. Haru diz que alcançará em breve, e ele confirma dizendo que estará esperando por ela. E assim, ela começa sua jornada. Enquanto Hyoki pensa que vai esperar, não importa quanto tempo leve. Alguns dias depois, no andar 9, Hyoki enfrenta alguns hóspedes, rodando facilmente, e pede a Vulcan para extrair as armas deles, pois precisarão de soldados de alma ó. Vulcan comenta que criar ordens se tornou uma parte rotineira para eles. Hyoki pergunta se ele está reclamando, mas Vulcan nega e diz que está até gostando disso. Vulcan comenta que Hyoki é bastante frio por nem mencionar Haru desde que ela partiu. Hyoki explica que não a teria aceitado, mas Liara se achasse que ela falaria. Ele sabe que ela é forte e fala qualquer coisa para se vingar. E assim, ele pede a Vulcan que se concentrem, pois ele quer cumprir de matador. Irritado, Vulcan diz para Hyoki ter mais respeito pelos mais velhos, e pergunta se ele não tem pais para ser tão arrogante. Hyoki responde que não tem pais e revela que era um órfão em um orfanato. Seu antigo companheiro de grupo também era do mesmo orfanato. Vulcan triste tenta reconfortar Hyoki, dizendo que entende o que ele está passando. No entanto, Hyoki se irrita e manda Vulcan embora, pois odeia ser alma de pena. Pouco tempo depois, Hyoki finalmente alcança sua conquista e avança para o 10º andar. Ao chegar na sala de provações, um painel aparece diante dele, informando que se ele derrotar o chefe, poderá acessar o coração do 10º andar. Mas se ele falhar, será enviado de volta ao 9º andar. Neste andar também é um painel que registra os melhores tempos para completar essa missão. E os 6 melhores foram concluídos em menos de 1 minuto. A maioria deles são membros das 4 grandes espécies, se nascem com habilidades inimagináveis. Hyoki diz a Vulcan que eles devem quebrar esse recorde, e Vulcan bastante animado aceita o desafio. Eles têm 1 minuto para se preparar para a batalha. Hyoki pede a Vulcan para usar essa de alma demoníaca para impedir o chefe de se mover assim que ele aparecer. Vulcan confirma e começa a se preparar. Hyoki está determinado a mostrar o poder de um All-Master. O seu encantamento elemental, ele controla uma flecha enorme e aprimora com vários buffs, incluindo um encantamento de energia demoníaca. Após estarem prontos, o teste é iniciado, e o grande guerreiro orc é invocado. Rapidamente, Vulcan ordena seus soldados a cercar o monstro, enquanto Hyoki lança sua flecha, dizimando o orc com apenas um ataque. Com isso, o refrão é quebrado, onde levaram menos de 1 segundo para concluir o teste. Hyoki decide deixar o nome Ghostface registrado no refrão, e a notificação é enviada para todos. Todos ficam surpresos ao ver que o melhor recorde agora é inferior a 1 segundo, e percebem que Ghostface é o novo detentor desse feito. Ao descobrir isso, Haru sabe que precisa trabalhar ainda mais para alcançá-los. Vulcan fica extremamente feliz por ter quebrado o recorde deixado pelas 4 grandes espécies, algo que nem mesmo maiores mestres dos espíritos conseguiram fazer. Após isso, ele segue para o andar, pois ele tem questões a resolver. Ao entrar no 10º andar, Hyoki ganha uma conquista, recebendo 5 pontos de atributos, e o leilão é desbloqueado. Em outro lugar, há uma pessoa extremamente interessada em descobrir quem é Ghostface. No 10º andar está localizada a primeira cidade que os desafiantes visitarão. Além disso, é onde fica o portal de volta para a Terra. Portanto, as pessoas que desistiram ou pararam de subir conseguiram direitos comerciais. Foram esses desafiantes que acabaram criando a maior cidade entre os primeiros 100 andares na torre. Hyoki vendeu 6 saques para conseguir dinheiro para comprar poções e itens consumíveis. Vulcan comenta que estavam levantando a proibição de leilão, mas ele não entende que mesmo assim com esse leilão, o mercado da cidade ainda está prosperando. Hyoki diz que há muitas pessoas que levam vidas normais neste lugar.
pois nem tudo pode ser comprado em leilões. Enquanto eles andam pela cidade, vários comerciantes mencionam-se da Goodlich. Vulcan pergunta a Ryoki o que é essa Goodlich, e Ryoki responde que a Goodlich é a maior empresa na torre, existente há vários anos. Goodlich é o nome de uma pessoa, sendo o homem mais rico na torre. Ryoki menciona que não sabe o nome real dele, mas sabem que ele possui quantias inimagináveis de ouro, e dizem que a maioria das coisas que se foram na torre passa pelas mãos dele. Vulcan pergunta a Ryoki o que ele queria dizer ao mencionar que precisava cuidar de alguns negócios anteriormente. E Ryoki responde que vai conseguir um patrocinador. Vulcan questiona quem seria esse patrocinador. E Ryoki simplesmente diz a Vulcan que está olhando para ele agora mesmo, onde vários nomes do seu patrocinador estão por todas as partes. É nesse momento que Vulcan descobre que o patrocinador que Ryoki busca é o Goodlich. Pouco tempo depois, eles vão para a empresa Goodlich. A recepcionista explica que tudo de valor monetário pode ser vendido e comprado na empresa Goodlich, incluindo armas, saques, poções e até mesmo informações. Após pegar seu número de espera, chega para de Ryoki. Ele informa ao comerciante que deseja comprar algo. O comerciante pergunta qual é o seu nome. E Ryoki simplesmente tira sua máscara, deixando o comerciante surpreso ao reconhecer que aquela máscara pertence ao Ghostface. Ryoki pede ao comerciante para fazer silêncio, explicando que ele tem um motivo para sair sem sua máscara, que pede que o comerciante não diga nada. O comerciante concorda em manter segredo. Em seguida, Ryoki coloca uma bolsa cheia de moedas na mesa proveniente dos monstros das horas. O comerciante pergunta o que ele deseja comprar com todo esse dinheiro. E Ryoki responde feliz. Ele quer comprar uma reunião com ele. O comerciante fica bastante surpreso ao ver isso de Ryoki. Pensou que Ryoki é um maluco, e com isso acredita que os rumores dele ser um bandido fora da torre possivelmente sejam verdadeiros. Ryoki pergunta qual o problema, pois o comerciante havia dito que tudo pode ser comprado e vendido nesse lugar. O comerciante responde que sente muito, mas esse acordo não é possível. Ryoki questiona o motivo. E o comerciante explica que há dois motivos. Primeiro, o Sr. Goodlich é uma pessoa muito ocupada. E o segundo, o dinheiro que Ryoki ofereceu é muito pouco para o acordo desse nível. O comerciante menciona que 3.000 moedas de ouro podem ser consideradas bastante dinheiro, mas não chega nem perto do valor do teto do Sr. Goodlich. Ryoki pensa por um momento e acha isso interessante. Com isso, o comerciante pede para Ryoki ir embora. No entanto, antes de partir, Ryoki pergunta quanto ele precisa pagar para ter uma reunião com o gerente daquele lugar. Após esses eventos, Vulcan chama Ryoki de idiota por pedir a um funcionário aleatório para se encontrar com o chefe da empresa. Então, Ryoki pergunta a Vulcan se ele tem uma ideia melhor para entrar em contato com Goodlich, e afirma que aceitará suas críticas se tiver a sugestão. Por sorte, Ryoki conseguiu uma reunião com o gerente da filial da empresa Goodlich do 10º andar, chamado Puppet. Ele pergunta se Ghostface tem um desejo de se encontrar com o Sr. Goodlich, e Ryoki confirma. O gerente lamenta dizendo que o dinheiro que Ryoki ofereceu não é o suficiente. Mas antes que ele termine de falar, Ryoki o interrompe e pede para ele chamar Goodlich, dizendo que tem certeza de que se tornará seu patrocinador quando o conhecer. Puppet responde que Ryoki está agindo por urgência agora. Ele comenta que ouviu muito sobre o Ghostface, mas não é agradável ouvi-lo falar sobre Goodlich tão visualmente. Em seguida, Puppet usa sua habilidade de marionete, onde ele é capaz de controlar uma pessoa e enrolar suas cordas como quiser. Ele diz que Ghostface deveria sair imediatamente, pois isso não está indo bem. Ryoki simplesmente ri e questiona sobre essa questão de arrogância. Em seguida, ele agarra as cordas da marionete de Puppet e diz que também vai apostar com arrogância, destruindo completamente seu poder. Puppet não consegue acreditar como Ryoki anulou sua habilidade, que funciona até mesmo contra os desafiantes do andar 180. Ele se pergunta como isso é possível. Após isso, Puppet usa outra habilidade, dizendo que provavelmente era a primeira vez que Ryoki havia. Mas antes que Puppet termine de falar, Ryoki responde que é o Reino Metal. Ele explica que é um reino infinito, recém-criado para separar a alma e a mente dos crocodilos. Puppet não entende como o desafiante do 10º andar conhece o Reino Metal. Devido a isso, ele diz que Ryoki tem certeza de que está ciente de que as leis da realidade não se aplicam naquele lugar. Uma dimensão onde é necessário usar a experiência e a força da alma para lutar. Após isso, Puppet diz que se Ryoki vencer em uma luta nesse lugar, ele tentará arranjar uma reunião com seu Goodlich para ele. Ryoki começa a rir, pois em relação à experiência do poder da alma, Puppet não tem a menor chance contra ele. Devido a isso, Ryoki derrota rapidamente a habilidade de marionete de Puppet. Puppet se pergunta se Ryoki é realmente o desafiante do 10º andar, pois ele sabe tudo sobre seu braço. Com isso, ele pensa que Ryoki pode ser a coisa mental de um desafiante e está no mínimo o andar 100. E Puppet acredita que ele pode ser até mesmo acima do andar 200. Assim, ele reconhece que Ryoki está em seu nível.
Em seguida, Puppet convoca várias marionetes, usando sua habilidade chamada Exército de Marionetes. Todas essas marionetes ele obteve com sua experiência. E ele afirma que após passar do assim, ele remodelou o produto para que ficasse ainda menores quando ele fundidas com mana. Ele fala que essas marionetes são tão fortes quanto um desafiante do da 50. Puppet afirma que desde o momento que Ryoko entrou em seu reino metal, já estava decidido quem seria o vencedor. Com isso, rapidamente Puppet ordena seu exército atacar Ryoko. Devido a esse ataque, Ryoko recebe vários golpes sem parar. Ao ver isso, Puppet afirma que é o fim, mencionando que as feridas no reino metal o afetam no real. Ele diz para Ghostface ficar tranquilo. No entanto, é nesse momento que Ryoko decide mostrar quem está no comando. Puppet não acredita no que está vendo. O diário dele é invocado o Mago Lich, um monstro-chefe do Andar 100. Com isso, suas marionetes são rapidamente derrotadas. Ryoko diz que não era tão fácil quanto pensava, explicando que mesmo no reino metal, materializar um morto-vivo leva tempo. Ryoko ri bastante, afirmando que Puppet ainda não viu que é um verdadeiro exército. Ele diz para Puppet observar bem, é uma boa oportunidade. Ryoko afirma que o que Puppet chama de exército não é nada, que o verdadeiro exército está ao seu lado agora. Ryoko comenta que Puppet diz que no momento que entrou no reino metal, já estava decidido quem seria o vencedor. Mas não seria ele. Puppet estava bastante assustado, pois além do chefão do andar 100, havia outros de andares ainda superiores. Ele pergunta quem realmente Ghostface é. E com isso, o reino metal é desfeito. Puppet afirma que não desfez o reino metal, e se pergunta como eles voltaram. Só havia uma coisa que tornaria isso possível. Ghostface tomou controle do seu reino metal. Ryoko diz a Puppet parar de ser um bebê chorão e se levantar, pois acredita que ele não tenha esquecido da porta. Agora Puppet deve fazer com que ele conheça Godlich. Ryoko entrega uma carta a Puppet e diz que ele só precisa enviá-la a Godlich. Puppet fala que se não recebeu a resposta para essa carta, não poderá fazer nada depois. Ryoko o tranquiliza, afirmando que tem certeza de que receberá uma resposta. Após esses eventos, Puppet diz que depois que recebeu a resposta, entrará em contato com o local onde Ryoko está hospedado. Enquanto caminhavam, Vuka pergunta se devem voltar para descansar, já que o sol estava se pondo. Cuidado, Ryoko rapidamente nega, dizendo que precisa ir para o próximo destino. Vuka pergunta onde seria, e Ryoko responde que seria inútil apenas ficar sentado esperando o Lich chegue. E já que precisam matar o tempo enquanto estão nesse lugar, ele precisa cumprir suas responsabilidades como um membro de uma guilda. Com isso, ele vai até a casa da guilda White Swallow, a mesma da figura anterior. No salão de entrada, duas garotas estavam conversando. Uma delas pergunta a outra, chamada Uni, até qual andar ela teria subido. Ela responde que chegou até o andar 57. Uni então diz para outra garota quando terminar de comer deve começar a subir a torre. A garota se irrita e pergunta por que precisou ficar no salão de entrada do 10º andar. E questiona qual idiota entraria pela porta principal de uma guilda afiliada ao Reino Santo em um andar tão baixo. E é nesse momento que Ryoko chega. As garotas dão boas-vindas e perguntam o que trouxe até aquele lugar. Ryoko começa a rir e diz que as invasões são difíceis, então decidiu entrar em uma guilda. As garotas entendem e ficam animadas, pois se recomendaram necromantes tão pouco doentes para a guilda, elas ganharam uma boa quantidade de dinheiro pela recomendação. Elas perguntam se alguém recomendou a guilda a ele ou encontrou sozinho. Ryoko, para disfarçar, diz que ainda não tem uma boa referência sobre as guildas. Elas ficam animadas pensando que o iniciante como ele não saberia de nada mesmo. Com isso, uma delas pede para ele mostrar algumas de suas habilidades para começar. Ryoko pede emprestado uma moeda e com 2 dedos dobra a moeda ao meio. As garotas não conseguem acreditar no que veem. Em seguida, Ryoko decide mostrar um pouco de magia também, dizendo que é algo bem simples de fazer, como acender o fogo do isqueiro. Bastante animadas, elas dizem que tudo isso é incrível. Após isso, elas conversam entre si e concordam que não precisam de mais nenhuma prova, pois se ele crescer dentro da guilda, provavelmente se tornará muito forte um dia. Além disso, uma delas comenta que ele é até bonito. E é o que pensa que elas demoraram para reparar, considerando que são tanto lentas. Em seguida, um forte barulho acontece e o outro membro da guilda aparece, dizendo que é o grande problema. Mostra do tipo fantasma e enlouqueceu do lado de fora e está destruindo a cidade. Devido a isso, estão convocando todos os desafiantes para a 50. Elas ficam irritadas dizendo que é a pior hora possível. Com isso, foi a Ryoko que espere, pois voltarão rápido. Ryoko decide se divertir um fosso também como o Ghostface. Na cidade, o caos está por todos os lados. Os desafiantes não estão conseguindo lidar com esse fantasma, que na verdade é Vulcan. Os desafiantes percebem que ele parece ser bastante estranho. Vulcan está envergonhado por fazer 1000 anos que não agia dessa maneira. Ele pensa que tudo isso é culpa de Ryoko, ou forçar logo um espírito mestre a fazer algo tão vergonhoso como isso. Ele jura que nunca irá perdoá-lo. Ryoko estava dentro do salão da guilda em busca de uma lista de todas as outras guildas que também possuem proteção do hino sagrado. Ele quer saber a localização exata delas e diz que vai atrás de todas e destruí-las.
O figurante o alerta que ele se tornará o inimigo do Slime Star e pede para que ele não faça isso. Hyoki agradece pelo conselho, mas diz que não se importa com nada disso. Ele afirma que se o figurante não lhe der o que está pedindo, terá um problema ainda maior. Sem escolhas, o figurante revela onde está a lista. E finalmente Hyoki consegue o nome de todas elas. Em seguida, ele diz para esperarem por ele, Caim e Carmen, pois um por um, debaixo de seus narizes, ele vai destruir tudo. E ele já começou com sua primeira. Em outro lugar distante, Goldilich estava revisando os relatórios que haviam chegado do 10º andar. Ele acreditava que já havia revisado tudo, mas para sua surpresa uma carta cai no chão. Ao pegá-la, ele se perguntou por que não escreveram isso no relatório. Ao ler, ele tem uma grande surpresa, pois o que estava escrito era para ser uma coisa que ninguém devia saber sobre. Ele tinha acabado de destruir a sede da guilda chamada White Swallow, onde após algum tempo, o líder chamado Baek fala que o incêndio foi provocado de propósito. Ele também diz que os criminosos ainda não foram identificados, pois todas as testemunhas estão mortas. Mas dizem que o suspeito estava procurando uma nova guilda. Com isso, ele pergunta às garotas que estavam na recepção se tinha mais algumas informações. Uma delas diz que parece que ele era magro, bonito e tinha um nariz fino. No entanto, a outra garota diz que o nariz dele era grosso e feio. É nesse momento que elas acabam descobrindo que o tempo todo ele estava usando uma magia de ilusão, fazendo-as verem rostos diferentes. Após Hyoki volta para sua pousada, Vuka aparece e diz que terminou. Hyoki agradece pelo trabalho dele e pergunta se ele gostou de trabalhar como um verdadeiro fantasma. Mukan acaba ficando irritado. Depois disso, ele pergunta se Hyoki conseguiu o que queria sem ser pego. Ele confirma dizendo que usou uma magia bem básica, mas que funcionou bem, onde todos que passaram por ele viram um monstro diferente. No entanto, Vuka pergunta por que ele voltou de mãos vazias, e onde está a lista das outras guildas. Hyoki responde que está tudo em sua cabeça. Logo em seguida, alguém bate na porta. Vuka pergunta se Hyoki chamou o serviço de Quack, mas ele diz que não chegou. Com isso, eles se preparam para lutar, combinando que quando ele abrir a porta, Vuka deverá imobilizar essa pessoa. Mas para a surpresa deles, acabam descobrindo que a pessoa era que ele tinha encontrado na empresa Goldilich. Ele fala que seu nome é Halson. Puppet tinha mandado ele e até Hyoki para informar que Goldilich tinha vindo para o 10º andar. E assim Hyoki retorna para a sede de Goldilich. Pouco tempo depois, Goldilich aparece e diz que não sabe como aquelas informações foram parar naquela carta. Mas mesmo assim, ele considera isso uma vergonha. Ele acha incrível que esse cara tenha coragem de mexer com ele. Irritado, afirma que o preço será alto, dizendo que pessoas que sabem daquelas informações não devem existir nessa torre. Assim, Goldilich ordena seus guardas que peguem Hyoki e o levem para seu quarto, dizendo que quer mimo. Hyoki pergunta se vai ser assim, se preparando para lutar. Logo em seguida, os guardas de Goldilich partem para cima de Hyoki. O capitão ordena que bloqueiem qualquer ataque dele e o capturem vivo. Mas para surpresa deles, Hyoki elimina o capitão dos guardas sem esforço, e em seguida derrota todos os outros. Então, ele avança em direção a Goldilich e pergunta se ele vai conseguir abortar seu ataque. Mas para surpresa de Hyoki, várias moedas de ouro entram na sua frente, e essa é a habilidade de Goldilich. Hyoki lembra que eles costumam usar essa habilidade juntos em batalha, mas ele diz que isso não é nada demais. Goldilich responde que é óbvio que não é, lançando um poderoso ataque. Após Hyoki ser apelido, Goldilich afirma que acabou. Mas Hyoki rapidamente se aproxima de Goldilich e diz que não acabou, mostrando que não vai perder para ele tão facilmente. Goldilich pergunta se ele realmente acredita que vai superar apenas com esse poder, dizendo que Hyoki nunca vai conseguir matá-lo. Hyoki responde que Goldilich ainda não sabe de onde veio a informação, e por isso ele pediu para capturá-lo vivo. Com isso, Hyoki decide cortar fora a fonte da informação. E devido a isso, Goldilich fala para Hyoki vir junto com ele. Assim que Hyoki entra no quarto, Goldilich usa seu poder para bloquear completamente o ambiente do mundo exterior, dizendo que nem os demônios e deuses conseguiram entrar neste lugar. Em seguida, ele fala para Hyoki falar tudo, perguntando como ele descobriu que Goldilich era o verdadeiro dono do leilão, e pergunta quem ele é. O leilão é um sistema dentro da torre que permite fazer trocas, mas não é algo que já existia na torre, onde ele foi inventado por Goldilich. Ele pensa que obviamente se ficarem sabendo disso, sua empresa pode acabar caindo. Então, ele insiste que Hyoki fale tudo agora. No entanto, o capitão responde que isso é idiota e que ninguém contou tal informação. Goldilich acaba se irritando e diz que se Hyoki não abrir a boca logo, as coisas ficarão complicadas. Hyoki pergunta se ele realmente acreditou que ele ia ficar apenas parado. E assim, Hyoki consegue se defender facilmente com a ajuda de Vuka. Goldilich fica surpreso e pergunta se Vuka é um espírito, dizendo que só um mestre de espíritos consegue invocá-lo. Assim, ele pergunta como Hyoki conseguiu fazer isso. Hyoki pergunta se ele ainda não reconheceu, dizendo que é hora de Goldilich pagar o que deve. Goldilich não acredita no que está vendo, e pergunta como Hyoki ainda está vivo. Após isso, Hyoki conta sobre o ataque uma das 600 e a traição do Nani Star.
E também o presente de Paul e sua ressurreição. Após Von Lich descobrir tudo isso, ele ainda estava surpreso com tudo. Vulcan também estava surpreso ao descobrir toda a história de Ryot. Mesmo assim, Gorlish diz que não consegue acreditar que ele realmente seja Ryot, mas diz que está tudo bem, pois só ficou surpreso no início. Em seguida, ele perguntou o que Ryot quer. Ryot responde que primeiro quer gastar um pouco de dinheiro de Gorlish, e assim pede para assinar um contrato de patrimônio com ele. Gorlish diz que Ryot fala isso como se tivesse direito ao seu companheiro. Ryot responde que de fato tem direito, contaram que Gorlish era praticamente apenas um vendedor ambulante, e pergunta quem ele acha que foi ajudar no começo de tudo. Com isso, é claro que ele contribuiu para a fundação da companhia Gorlish, sendo quase seu braço direito. Gorlish diz que isso é bastante estranho, pois era como se ele estivesse falando com o verdadeiro Ryot. Ryot pergunta se após tudo isso ele ainda não acredita nele. Gorlish responde que para fazer um contrato ele também precisa ganhar algo, seja o Ryot verdadeiro ou não. Ryot lembra Gorlish e ele tem algumas informações, e por isso veio até este lugar. Gorlish confirma e diz que é só Ryot falar que ele vai pagar. Ryot fala que os Nanistar o destruiu antes, mas ele diz que sim alguém por trás deles. Mas eles são pessoas muito fortes, e é óbvio que não ia escutar qualquer um. E com isso, Ryot diz que precisa ser uma força capaz de superar a de todos eles juntos. E ele sabia que só existe 4 pessoas nessa torre capazes de fazer isso. Rapidamente, Gorlish fica surpreso, perguntando se Ryot estava falando dos 4 imperadores. Esses seres querem defender a superioridade de sua raça a qualquer custo. Onde quando o estranho aparece e começa a escalar os andares mais altos da torre, a força deles entra em risco. E se continuar escalando a torre, significa que terá que lidar com essas pessoas que possuem um poder imenso. E aqueles que o desafiam acabam sendo eliminados, assim como Ryot. Gorlish diz que isso só pode ser uma possibilidade, pois Ryot foi a única vítima deles. Ryot pergunta se ele conhece a história dos 100 homens. Vulcan diz que conhece uma sobrevivente daquele desastre, e Ryot fala que o nome dela é Haru, Manjovione. Ao mesmo tempo, Haru está enfrentando alguns orcs. Ela pensa que isso ainda não é suficiente, pois para ganhar do boy do 10º andar, ela precisa ficar mais forte. E se ela quisesse ver Ryot novamente, teria que ficar ainda mais forte para não falhar novamente no teste do 10º andar. O espírito que vive em sua espada pergunta o que ela quer fazer agora, e que ela só precisava usá-lo, perguntando se ela não queria ver o nome, e que se ela deixasse, as coisas ficariam mais fáceis, onde ela conseguiria matar o orc do teste facilmente. No entanto, ela rapidamente nega, dizendo que não quer depender desse poder, pois ela tinha feito uma promessa a ele, que com isso teria que ficar mais forte sozinha. E ela diz que se atrapalhando pode ir embora. Voltando para Gorlish, ele pergunta se essa criança Haru é realmente importante. Ryot confirma, perguntando por que da mataram o Oni tão jovem, onde a maioria foi morta. Ou seja, ele sabia que eles queriam colher os frutos disso depois. Gorlish pensa que isso vai contra todos os princípios da torre, mas se isso for verdade, faz todo sentido. Ryot fala que quer se vingar do Nanistar, e se os 4 imperadores tiverem um dedo nisso, ele vai matar todos sem piedade, sendo os mesmos que mataram a família de Gorlish. Após essa conversa, Gorlish desfaz sua habilidade. Os deuses demônios rapidamente querem saber sobre o que eles estavam conversando. Após isso, Gorlish diz que vai aceitar a oferta de Ryot. Ryot responde que essa é o ótima escolha. Mas Gorlish pede que Ryot prove que realmente é ele neste momento. Ryot pergunta se ele ainda não acredita nele. Gorlish responde que foi um mercador confia em 7 anos em seu ramo, não podendo fazer acordos sem confiar completamente. Ryot acha isso uma chatice e pergunta o que Bao acha disso. Questionado se um aperto de mão já bastava. Val grita dizendo que não tem como ele acreditar sobre um aperto de mão, e fala que ele deve pensar em um jeito melhor. Ryot então pergunta se 3 apertos de mão não bastariam. Após isso, Val fala diretamente pro Gorlish, pedindo que acredite nele, dizendo que não há dúvidas que ele é Ryot, jurando seu próprio nome nisso. E devido a isso, Gorlish fala que assim fica difícil negar, e diz que vai confiar nele. Eles pensam que é um prazer revê-lo, seu fantasma. Ryot responde que um dia eles terão paz, e poderão chamar pelo seu nome verdadeiro. E para comemorar sua parceria, Ryot faz um pedido. Gorlish diz que pode ser qualquer coisa, e se ele puder comprar, é ainda melhor. Então, Ryot pede todo tipo de arma que possa usar dentro da zona, mais rápido possível. Gorlish questiona Ryot, afirmando pelo mestre dos espíritos, que tal porque precisa de armas. Ele pergunta se Ryot vai começar uma guerra no 10º andar novamente. Em seguida, Ryot mostra sua tela de status para Gorlish, que fica bastante surpreso perguntando por Ryot que conseguiu alcançar seu Master. Ryot apenas responde que agora tem talento para fazer qualquer coisa, podendo usar qualquer arma como se já as usasse há 10 anos. Gorlish percebe que se isso é verdade, que ele está muito mais forte do que antes. Pode mesmo estar em um jogo com fragos e potencial enorme. E com essa classe, Gorlish não pode imaginar que monstro Ryot pode se tornar. Após isso, ele chama Perfect e ordena que ele traga todas as armas que encontrar no 10º andar. E ele diz que Perfect deve comprar usando o nome de várias lojas, para que não fiquem muito óbvios. E também, isso seria um pedido VIP.
Pouco tempo depois, Puppet retorna, informando que trouxe todos os itens que o senhor havia pedido. Yoki não entende, pois Puppet estava apenas com um sobretudo, e ele ter pedido armas. Mas Puppet fala que tudo que ele pediu está com ele. É neste momento que Goldlist revela que o nome desse casaco é Casaco do Vazio, onde as linhas de costura estão conectadas a um subespaço, permitindo guardar mais coisas do que uma mansão inteira aguentaria, onde a temperatura e o tamanho também podem ser ajustados de acordo com o dono. E esse casaco tem uma magia de proteção embutida. Além disso, pode guardar qualquer dia que esteja com ele, sendo dos efeitos automáticos de proteção. Goldlist explica que é um item muito raro, que mais ninguém possui na torre. Com isso, ele aconselha Yoki a tomar cuidado. Yoki responde que vai fazer com que todos esses gastos valham a pena. Em outro lugar, um grupo de figurantes finalmente conseguiu completar o teste do 10º andar e chegar à cidade. No entanto, eles gastaram todo o dinheiro em recursos para conseguir. Um deles pergunta o que vão fazer agora. O líder fala para não se preocuparem, dizendo que o 10º andar estão as melhores guildas. E se encontrar o irmão mais velho dele, poderá escalar a torre de forma mais tranquila. O líder pensa que o cara do primeiro andar, conhecido como Ghostface, o humilhou, mas está decidido a fazê-lo pagar por tudo. E também, eles acreditam que suas vidas de longe vão começar. No entanto, ao chegarem à sede da guilda White Swan, ela estava completamente destruída. E devido a isso, todos os membros da guilda foram para o andar 13. E ele também não era capaz de contratar seu irmão. Um dos figurantes pergunta o que vou fazer, pois não tem dinheiro e nem seu rosto suficiente para chegar ao andar 30. E com essas circunstâncias parece impossível alcançar seus objetivos. Um deles comenta que não adianta estar em uma guilda incrível se não conseguem fazer nada. Um líder chamado Finn acha que seus colegas são bandos de inúteis, que não sabem fazer nada sozinhos, e que não teriam conseguido chegar ao 10º andar se não fosse por sua causa. Assim, ele decide se livrar deles. Pouco tempo depois, eles acabam se deparando com a raposa. Irritado, Kim acaba chutando a raposa para longe, e em seguida começa a espancá-la sem piedade. Porém, do escuro uma espada é lançada, cortando a perna de Kim, mais do que merecido. Quem jogou essa espada foi Ryoki. Rapidamente, Kim começa a gritar em desespero pela dor. Ele pergunta a Kim se está doendo, e também indaga se ele quer que corte mais o corpo. E Ryoki comenta que ele estava maltratando uma raposa, e justo a que ele queria pegar para ele. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenha um ponteiro. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!